Nós temos convicção do amor de Deus, não temos? Como que nós temos convicção? Ele entregou o seu Filho para que eu e você tivéssemos vida. A gente vai ver isso em Romanos 35, que ele vai dizer: o que nos separará do amor de Cristo? Será as aflições ou as calamidades, a perseguição, a fome, a miséria, o perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, por amor de mim e de você, nós enfrentamos as mortes todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Então, nós temos convicção de que Deus nos ama, amém? Temos convicção também da graça de Deus. E o que é a graça? É um favor imerecido. Temos convicção também da misericórdia de Deus e do perdão concedido. E temos convicção também do espírito de adoção, que nós somos adotados. A gente tinha um espírito de escravidão, depois, agora, por amor de Cristo Jesus, pela misericórdia de Jesus, pela graça de Jesus, eu e você não somos mais escravos, nós somos filhos, e por isso clamamos Abba, Pai. Amém? Percebeu o quanto que a gente recebe de Deus? Amor, graça, misericórdia, perdão, espírito de adoção, entre outras coisas. Mas e nós? O que nós temos oferecido para Deus? Domingo, o irmão Alex pregou aqui que o que a gente vai dar para o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para nós. E muitos, eu fui procurar algumas respostas comuns para essa pergunta, a gente pode dizer: eu entrego a minha vida, eu entrego tudo. Isso nas palavras, porque quando nós vamos mostrar em atitudes, a gente falha. Quer um exemplo? A crucificação de Cristo. Todos os discípulos de Jesus, Pedro, a gente tem: não, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, eu vou com o Senhor até o fim. Na hora de provar, a gente vai ver que Pedro negou, que Judas traiu, que os soldados blasfemavam e açoitavam a Jesus, e a mesma multidão que em João 12 clamava: bendito, ó Jesus, Maranata, hora vem, em Marcos 14 vai dizer: crucificam. Agora eu quero que você crie aqui um panorama junto comigo, vamos raciocinar. Aquela multidão e aqueles soldados, como que já havia tempo que eles estavam procurando motivo para que Jesus fosse crucificado, muitos dali viram milagres, presenciaram milagres, e teve até aqueles que recebeu. Amém? Então, imagina se os discípulos que viram milagres e receberam milagres, negou Jesus, traiu Jesus. Imagina eu e você que não viu a ressurreição de Lázaro e nem a cura da mulher do fluxo de sangue. Eles viram milagres, presenciaram milagres, e hoje em dia a gente vê milagres sim, só que a gente não ouve falar mais desse tipo. Não significa que Deus não tem feito mais milagres. Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas é para eu e você entender que se eles que andavam com Jesus, eles negaram a Jesus, imagina eu e você, porque muitas das vezes, eu mesmo, quando vi que Pedro negou, que Judas traiu, eu critiquei, eu questionei. Eu falei: nossa, mas ele andou com o Senhor, viu o Senhor ensinando, e nessa hora te negou, te traiu. Aí eu me coloquei no lugar. E se fosse eu, e se fosse você, a gente teria feito a mesma coisa, ou até pior. Outro exemplo de que nós somos falhos, e de que quando a gente não entrega tudo ao Senhor, como diz o versículo, as coisas podem ser diferentes. O povo de Israel, nação pecadora, vai dizer em Isaías 1:4, nação pecadora, povo carregado de pecado, deixaram o Senhor e blasfemaram contra o Santo de Israel e o abandonaram. Eu me identifico mais como a nação de Israel, porque Deus tirou eles da escravidão. Deus pegou eles literalmente no colo. Vai vendo, meus irmãos, ó. De manhã eles tinham uma nuvem para refrescar. À noite tinha uma coluna de fogo para aquecer. Quando eles tiveram sede, jorrou água da rocha. Quando eles tiveram fome, choveu maná do céu. É isso, né? E aí, quando os anseios e os receios deles começaram a surgir, o que eles fizeram? Moisés ia para o monte orar, voltava, o povo estava como? Construindo uma nova imagem. Trazendo para os nossos dias de hoje, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, não tem?
Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Só que quando chega no nosso momento de ansiedade ou de receio, a gente não questiona. A gente fica assim, ó, Senhor, eu vou deixar que o Senhor tome o trono do meu coração. É o Senhor. Eis-me aqui, Pai, faça o que quiser. Só que quando chega na hora de decidir entre a vontade da nossa carne e a vontade de Deus, a gente tira Deus do banquinho e a gente senta lá. E depois, quando dá errado, o que a gente faz? A gente questiona e critica Deus. A questão aqui é, que forma que eu e você tem entregado para Deus? Porque tudo que a gente recebe de Deus é perfeito, não é? Tudo que a gente recebe de Deus é perfeito. Mas o que eu e você tem entregado? Hoje, o que a gente entregou até agora? Qual que foi a entrega da nossa oração? Qual que foi a entrega do nosso louvor? Qual que foi a entrega de tudo? O que é que a gente tem entregado para Deus? Será que eu e você pode pensar por um minuto? Esse povo não reconhecia o cuidado de Deus. Deus vai falar em Isaías 1:2, criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi reconhece o teu possuidor e o jumento a manjedoura do teu dono, mas Israel não tem conhecimento. Eles não entendem. E diante de tudo isso, do povo se rebelando contra Deus, do povo fazendo coisas que não agradam a Deus, o Senhor diz assim para eles, embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Será que eu e você pode parar um pouquinho e entender esse amor maravilhoso de Deus? A gente traz Jesus, a gente nega Jesus, a gente entristece o Espírito Santo, a gente peca contra Ele todo dia e Ele fala, pode vir a mim. O seu pecado, independente da cor que ele seja, da sujeira que você esteja, eu vou tornar limpo. Mas eu e você, a gente tem chegado até a Deus para que Deus limpe as nossas vestes? Esse amor de Deus é um amor imensurável. A pergunta aqui agora é, eu e você, temos a convicção do eis-me aqui? A gente está falando do que nós temos convicção? Do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E do eis-me aqui? Porque quando a gente diz eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eu estou me apresentando para eu fazer a vontade do Senhor. Unicamente a vontade do Senhor. Eu vou dar um exemplo de entrega, já que o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é entregar. E entregar tudo, não entregar parcialmente. Então, eu vou dar um exemplo de muitas das vezes que a gente pensa que a gente tem convicção de que a gente já entregou tudo, mas, na verdade, a gente ainda não entregou. O jovem rico, lá em Lucas 18, vou parafrasear aqui a história. Ele chegou diante de Jesus, e ele falou o quê? Senhor, o que eu posso fazer? Bom mestre, né? O que eu posso fazer para herdar? E então Jesus apresentou para ele ali todos os mandamentos e ele disse, tudo isso eu tenho cumprido, tudo isso eu tenho feito. E o Senhor disse assim para ele, não, tem uma coisa que ainda você não fez. Vai, vende tudo o que você tem e doe aos pobres. Para aquele jovem rico, ele pensou que ele tinha entregado tudo para Deus. Ele pensou que ele tinha a convicção de atender ao chamado de Deus do eis-me aqui. Só que quando Jesus foi pedir para ele tudo, porque Deus quer que eu e que você entregue tudo, ele viu que, na verdade, a convicção dele não estava certa. Ele não tinha convicção de que, se ele entregasse tudo para Deus, Deus faria tudo. Porque quando Jesus pediu, o que vai falar na palavra? Vai falar que ele saiu entristecido. A gente pode dizer assim, muitas vezes a gente pensa, né, que Jesus não quer que a gente enriqueça, porque pediu a riqueza. Aí, eu anotei aqui assim, ó, o problema não era a riqueza do jovem, mas sim o que ela causaria lá na frente. Deus quer nos dizer que para que você e eu não se perca lá na frente, que a gente não se desvie do caminho que é Jesus, e que para a gente não perder os nossos princípios, é para mim e para você abrir mão hoje do que trará condenação para nós lá na frente. Sabe isso? Esse tesouro que você acha que... Esse tesouro que você tem, que ninguém pode relar, que quando Deus pede para você, quando Deus chega para você e fala, filho, eu quero tudo, e quando Deus te pede isso, você sai entristecido da presença de Deus? Deus está pedindo para eu e para você entregar hoje diante dele, porque senão isso vai fazer com que eu e que você se desvie lá na frente. No caso desse jovem, nem passou muito tempo, porque no mesmo momento ele saiu triste dali.
Então, o que é que eu e você temos guardado, que Deus está pedindo para a gente entregar e a gente não está dando? Eu e você temos que entender que é tudo, irmão. É tudo. É as nossas riquezas, que não temos riqueza nenhuma, porque se com a presença de Deus a gente tem tudo, sem a presença de Deus a gente fica nada. Então é tudo, é nosso fôlego de vida, é a nossa adoração, é o nosso louvor, é tudo que Deus pedir. Se por acaso Deus chegar em mim e chegar em você e mexer nisso que Deus está pedindo para entregar. É isso que Deus está pedindo para a gente entregar. Temos que entender que quando aquilo que eu tenho no presente faz eu abrir mão do que me reserva no futuro, eu não existo e eu vivo. Como assim eu não existo e eu vivo? A gente caiu na rotina. É o tal do comodismo. A gente está se confundindo. Como? A gente tem confundido conforto com paz, riqueza com bênção, crença com fé e existência com vida. Se o jovem tivesse convicção de que era necessário entregar tudo para que ele tivesse a vida eterna, ele não teria saído da presença de Jesus e sim cumprido o mandamento. Estamos dispostos a entregar tudo para Deus? Reformulando. Estamos dispostos a entregar algo? Porque quando é concedida uma oportunidade, vamos louvar, vamos dar saudação, Deus está pedindo para a gente entregar a nossa oração para Ele. A única diferença é que a gente não vai estar no banco, vamos estar aqui em cima. Então, Deus está pedindo para a gente entregar a nossa oração, a nossa saudação, o nosso louvor, a nossa palavra, a nossa saudação. E a gente tem entregado? E de que maneira é que a gente tem entregado? João 6 vai falar assim. Outro exemplo de entrega. Tinha uma multidão que estava indo ao encontro de Jesus. E eles começaram a ficar desesperados porque não tinha como alimentar todo aquele povo. E aí, no meio daquela multidão, a palavra vai dizer que surgiu um menino com 5 pães e 2 peixes. Aí eu pergunto, e eu quero que a igreja responda. Vocês acham que naquela multidão, só aquele menino tinha levado comida? Sim ou não? Vou perguntar de novo. A igreja acha que naquela multidão que estava indo ao encontro de Jesus, só aquele menino tinha levado comida? Mas ele era o único disposto a entregar. Então, o que é que eu e você, a gente está disposto a entregar alguma coisa para Deus? Ele poderia ter feito como os outros, se acanhado. Feito a Cátia Sonsa. Não, eu não tenho. Eu não tenho, esperar para comer depois. Mas o que foi que ele fez? Ele entregou. E eu anotei aqui o seguinte, ó. Quando entregamos a Deus tudo o que temos, independente se esse tudo seja pouco ou nada, é através da nossa entrega que Deus Pai alimenta a multidão. Então, se às vezes alguém ao nosso redor tem passado fome, eu estou falando isso para a gente ver como espiritual. A gente está vendo uma situação daquela pessoa, às vezes Deus está esperando você entregar para Ele, para que da sua entrega aquela pessoa seja alimentada. Às vezes a pessoa está do nosso lado, irmãos, ela está caída, ela está morrendo, ela está triste, ela está numa situação precária, estou dizendo isso espiritualmente. E a gente está lá, Senhor, faz alguma coisa. Olha lá como que está a situação. Deus vai fazer alguma coisa na vida do nosso próximo, na vida dos nossos irmãos, quando eu e você atendemos o ID de Jesus. Em Isaías 59 vai falar assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não salve, nem os olhos tampados para que não veja, nem a boca para que não fale, nem o ouvido para que não escute. A questão aqui é que eu e você estamos assim, ó. Deus está falando, eu estou aqui, pode vir até mim, eu quero enxugar as suas lágrimas, eu quero perdoar os seus pecados, e a gente está assim. Está perdido no escuro. Deus está falando assim para a gente, fala para mim, pode falar para mim o que é que está acontecendo, o que é isso, por que tanta tristeza? E a gente está assim. E a gente ainda tem questionado a Deus. As coisas só vai começar a mudar na minha vida e na sua vida quando eu e você estivermos dispostos a entregar. E, meus irmãos, é entregar tudo. É uma entrega total, não é uma entrega parcial. A entrega total, a gente já tem como exemplo do jovem rico. Quando Jesus chegou nele pedindo tudo, o que ele fez? Saiu triste da presença de Jesus.
E um exemplo de entrega total que eu e que você tem é a crucificação. É o exemplo que a gente tem. Porque Jesus, ele como rei, ele não podia ter... Irmão, você acha que Jesus não sabia? Com toda a sua onisciência, onipresença, onipotência e as outras onícies que Jesus tem, você não acha que Jesus não sabia tudo que ele ia sentir ali, toda a dor, todo o sofrimento? E ele, como rei dos reis, ele não poderia ter falado para o pai assim, eu não vou. Eles nem merecem, porque a gente merece. Não, a gente não merece. Eu não vou, eles não merecem. É um povo desobediente. Estou falando, olha, tudo que Deus fez pela gente desde Gênesis. E olha como que a gente ainda continua, o estado que a gente está. Então, Jesus poderia ter feito isso. Só que Jesus, além de ser rei dos reis, aqui, quando ele se fez homem como eu e você, ele era filho. E como filho, ele obedeceu às ordens do pai. E eu e você temos um pai. Só que eu e você, muitas das vezes, prefere agir como órfãos. É triste, mas é verdade. A gente prefere agir como órfãos, porque Jesus, ele quer perdoar, ele quer curar, ele quer salvar, ele quer trazer a gente para perto dele, mas a gente não quer aceitar. A gente só quer a parte boa do servir a Jesus. Agora, a parte das provações, das tentações e de quando Jesus fala, né, no mundo tereis aflições, as aflições a gente não quer. A gente só quer eu venci o mundo. A gente só quer isso. Eu e você, a gente não quer abrir mão do que nos afasta de Deus, porque isso sacia a nossa carne, só que a gente não consegue entender que está danificando o nosso espírito. Então, se hoje eu, ou se hoje você, por algum motivo, da mesma forma que eu tenho o que muitas das vezes me afasta de Deus e não faz com que eu me entregue totalmente, você também tem. Só que sabe quando a gente faz isso aqui, ó? É a oportunidade que Jesus dá para mim e para você. É essa graça maravilhosa de Jesus de ainda entregar tudo. Entregar absolutamente tudo. Porque a gente tem um pai que nos ama, a gente tem um pai que nos perdoa, a gente tem um pai que cuida da gente. E, meus irmãos, ele falou para a gente, é Abba Pai. É Abba Pai. Não é para a gente ficar no mundo, não. É Abba Pai, onde a gente não tem cuidado. Onde no mundo, quando está tudo bom, está bom. Quando está tudo ruim, acabou. Deus, ele não manda nem eu nem você. Quando Deus permite que a gente passe por alguma provação, ele não fala, vai sozinho, vai, se vira. Espera aí, falei isso aqui da outra vez que eu tive a oportunidade. A gente tem o Espírito Santo que nos guia e intercede. Então, saiba que se você vai entrar pelo deserto, ou se você está no deserto, você não está sozinho. Porque Deus, o teu Pai, está com você que é filho. E Ele está cuidando, e Ele está vendo todos os seus gemidos, Ele está vendo todas as suas petições. É que eu e você tem que entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Que não é as nossas vontades, é as vontades de Deus. Que não é o meu querer, mas é o querer de Deus. Porque a gente, como filho, a gente não sabe o que a gente quer. O que vai, quando eu falo o que a gente quer, eu falo o que vai fazer bem para mim e para você. A gente não sabe. Mas Deus, como nosso Pai, que está lá de cima, vendo a nossa rota, Ele é a nossa rota, Jesus é o caminho. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Então, que nessa noite, eu e você, com a oportunidade que a gente ainda tem, porque a gente não sabe o amanhã, a gente não sabe daqui uma hora, mas com a oportunidade ainda que eu e você está tendo, que a gente venha entregar tudo, absolutamente tudo, nas mãos do Senhor. E eu deixo aqui o versículo que eu li no início, que eu e você venhamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor. E a Bíblia não vai falar que Ele vai deixar a gente desamparado. A Bíblia fala que Ele tudo fará e que Ele agirá. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, Filipenses capítulo 2 diz assim, de modo que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando a gente lê essa palavra sentimento, na nossa cabeça a gente pensa assim, é só sentir. Não. O significado dessa palavra originalmente é saber o que precisa ser feito,
querer fazer o que precisa ser feito e fazer o que precisa ser feito. Então Jesus sabia, Jesus quis, Jesus fez. Jesus sabia, Jesus quis e Jesus fez. Então, quando ele diz assim, de modo que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em vocês, ele está dizendo assim, vocês sabem o que precisa fazer. Vocês precisam desejar fazer o que precisa ser feito, mas vocês também precisam fazer o que precisa ser feito. Vocês precisam se levantar, precisa agir, precisa tomar uma decisão e ir. Porque a salvação, ela só é possível quando eu faço, quando eu tomo uma decisão. Eu digo assim, às vezes a gente fala, nós lemos esse versículo, entregue, a gente pensa assim, é tão fácil entregar, mas é fácil entregar? Entregar tudo, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, a nossa mente, dizer assim, Deus, eu preciso me entregar. Eu fico assim muito com medo, porque às vezes a gente entrega, mas toma. Esses dias eu indo para Marília, e aí eu dirigindo, aí a encarregada da viatura, ela ali, e eu falava, entregar é confiar que eu estou dirigindo esse carro, e eu sei o destino, e não você dar palpite e dizer assim, vira para cá, vira para lá, dá a seta. Entregar é confiar plenamente. Você está disposto nessa noite a confiar plenamente? Entregar a tua vida completamente nas mãos de Jesus? Porque chega, irmãos, da gente tomar a rédea da nossa vida. É complicado isso, viu? Vamos ficar em pé? Pastor, mas só que eu já sou salvo. Irmãos, cada um de nós sabemos da nossa vida. Eu não sei por que Deus falou essa palavra com a gente hoje aqui, mas eu sei que alguma coisa deve estar fora de tom. Os meninos aí, rapaziada que toca, o Marquinhos sabe que quando uma coisa está fora do tom, até você acertar, às vezes é mais fácil parar e acertar. A nossa vida, às vezes, está fora do tom. E quando ela está fora do tom, é melhor a gente dar uma parada, puxar a respiração e dizer, Deus, onde que é que está fora? Porque a vida fora do eixo é tudo fora do eixo. Então, aí no seu lugar, não posso chamar ninguém aqui à frente, você que está nos acompanhando, você vai colocar, você que quiser, colocar a mão no seu coração e dizer assim, Deus, eu entrego tudo, mas olha, eu vou falar uma coisa, não faça isso, se você não está disposto a entregar tudo. Se for para entregar meia boca, não faça. Mas se você nessa noite teve consciência dessa palavra e diz assim, é comigo. Eu estou querendo de novo tomar a rédea da minha vida. Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante qual espada de 2 gumes. E ela está apta a discernir o nosso pensamento e intenções do nosso coração. E nessa noite o Senhor está nos mandando, não é um pedido, o Senhor está nos mandando entregar. E eu tomo a decisão, meu Deus, à frente, dizendo que eu entrego, Senhor, a minha vida, completamente, a minha vida, minha mente, minha voz, os meus olhos, o meu coração, minha família, que na verdade, meu Deus, tudo pertence ao Senhor. Mas às vezes queremos ser proprietários de nós mesmos, do nosso trabalho, do carro, da nossa vida, mas sabemos que se nessa noite o Senhor pedir, meu Deus, o nosso fôlego, nada restará. Senão, termos um encontro diante do Senhor, meu Deus, apresentando tudo aquilo que nós fizemos, porque a Tua palavra também nos disse nessa noite, meu Deus, que o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. O culto se encaixa, a palavra se encaixa, a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Meu Deus, portanto, em nome do Senhor Jesus, que a começar por mim nós possamos entregar completamente a nossa vida nas mãos do Senhor.
Muito obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua palavra. Levanta, meu Deus, pregadores e pregadoras do Evangelho, que entreguem a sua mente debaixo do favor do Senhor para pregar e ensinar a tua santa palavra. Pai, guarda aqueles teus filhos que estão nos acompanhando nesse momento por esse vídeo, e que por algum momento, noutro tempo, acompanhará. Meu Deus, que essas vidas sejam tocadas e que nós possamos viver um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, a igreja está vencendo. A igreja está vencendo. Nós estamos passando pela pandemia. Ela já está no fim praticamente. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Você está vivo. Eu estou vivo. E não é por nós. É por Ele. A Ele toda a glória. Aquela situação difícil que há tempos a gente vinha falando da igreja, vai passar, um ano passado, pregando, as pessoas falando da igreja, nós estamos passando, nós estamos no final. E aqueles que ficaram, ficaram. Aqueles que não suportaram, não suportaram. E agora é hora de buscar a Deus e adorá-lo, com toda a nossa vida e com toda a nossa força, amém? Se é para ficar de pé, vamos ficar de pé. Se é para sentar, vamos sentar. Se é para agradecer a Deus, vamos agradecer. Se é para dar glória a Deus, vamos dar glória a Deus, porque nós estamos vivos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Todos digam: Deus abençoe, a de São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.